Vamos ler então com a ajuda de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Glória ao nosso Deus. O apóstolo Paulo inicia, irmãos, esta primeira carta aos irmãos de Éfeso, e fazendo aqui uma apresentação, primeiro de si, que era o autor da carta, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, e pela vontade de Deus, aos santos que estavam lá em Éfeso e que eram fiéis em Cristo Jesus. E dizia então o desejo e o propósito dele: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isto aqui é fundamental para todos nós. Graça e paz. Perder a graça e perder a paz, irmãos, nós estamos vencidos pelo pecado. Por quê? Porque nós não temos força e o pecado nos domina. Mas aqui ele desejava que os irmãos abundassem em graça
e paz da parte de Deus. Então, paz da parte de Deus, é necessário que estejamos com boa amizade com Ele. Uma pessoa, quando perde a amizade com outra, perde a paz. Digamos que eu sou amigo desse irmão, como de todos, mas vamos supor esse irmão que está aqui, nós somos 2 amigos. Mas no momento, por um problema qualquer, eu o ofendi em alguma palavra, em algum gesto, em alguma coisa, ele ficou triste comigo. Então a minha paz, ou melhor, a paz dele para comigo, já não é igual, porque eu me tornei um ofensor, ao invés de ser um amigo. Então não há mais paz. Então a gente pode estar em paz em casa, em tudo quanto é lugar, mas se não estivermos com Deus, isso não é bom. E para estar em paz com Deus, é necessário que nossa amizade nunca seja impedida por nenhuma atitude nossa. Então devemos de preservar a paz com Deus. Por isso que nós nos saudamos um ao outro com a paz, mas a paz de Deus. Tem gente que saúda outra e diz: paz, irmão, paz, irmã. Mas que paz é essa? É claro que subentende-se que é paz de Deus, mas tem que dizer de quem é a paz, porque a minha paz, eu posso até dizer que eu tenho paz e não estar em paz, mas quando eu falar paz de Deus, irmão, é porque a paz de Deus está em mim, então eu estou passando ela para quem estiver me ouvindo. Glória ao nome do Senhor. E essa paz não deve ser comprometida por atitudes, por atos que nós possamos ter agido, executado, praticado, que veio comprometer a minha amizade com Deus. E quando eu comprometo a amizade com Deus, então já não há mais aquela liberdade. Então eu encontro, digamos que eu tivesse ofendido esse irmão, quando eu encontro ele, converso com ele, ele está reticente, não quer conversa, está longe. Por quê? Porque rompeu aquela paz e a amizade está seccionada a partir daquele momento. Mas queira Deus que pela palavra agora seja reconstituída a paz de Deus a todos que estão ouvindo. Ela excede todo entendimento e ela guarda os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Então não pode faltar essa paz. E Paulo então orava, irmãos, e dizia: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lugares celestiais não é porque estamos aqui agora, não é porque nós estamos no culto, na igreja. Lugares celestiais é no lugar que estamos em obediência ao Senhor, em fidelidade a Deus. Então nós estamos num lugar bom, espiritual, lugar celestial. E as bênçãos de Deus estão aí, estão nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que não se deve, ou melhor, deve-se tomar cuidado para não sair desses lugares celestiais. Quando a gente escapa desses lugares celestiais, irmãos, e vamos em atitudes ou coisas desagradáveis a Deus, então nós saímos daquele lugarzinho privilegiado que o fiel tem e estamos num outro lugar onde não é possível a bênção do Senhor permanecer, mas procuramos estar sempre debaixo da nossa comunhão com o nosso Deus. Aí estaremos sempre em lugares celestiais em Cristo. Ele dizia, irmãos, olha que coisa, que sabedoria Deus deu a Paulo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Os irmãos já pensaram nisso? O mundo não era mundo, nada existia. E nós já éramos eleitos. E já fazíamos parte do projeto de Deus. Era escolha. Ele elegeu, bom, eu vou fazer um ser que vai ser humano, mas eu vou colocar nele as minhas qualidades, vou fazer a minha imagem e semelhança, vamos fazê-lo a nossa imagem e semelhança, falando com o Filho, que já estava com o Pai, não é? Então, já estávamos eleitos. Mas depois, então, irmãos, de eleger o ser humano,
Aí veio a predestinação. Ele diz assim: Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Deus, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o bom prazer, a alegria que Ele tinha de fazer esta obra. Então, dos eleitos, do ser humano, Ele predestinou. Bom, este punhado aqui vai ser predestinado para serem meus filhos. Em Jesus, em ti, meu filho, eles vão ser meus filhos. Então você vai fazer com que esses predestinados cheguem a nós para estar conosco. Esta era a eleição de Deus. Segundo o beneplácito da sua vontade. E disse, isso tudo para que nós fôssemos irrepreensíveis diante dele em caridade nessa eleição. Então, o dever do ser humano era viver bem, em amor. Não precisa ser repreendido. Mas agora, predestinado, segundo o seu beneplácito, era para uma finalidade, para louvor da sua glória, que ele nos ia fazer agradáveis assim no seu Filho. Então, em Jesus Cristo, aos que estavam sendo predestinados, separou, esses daqui vão ser trazidos para nós, mas em ti, que era o Filho, vão ser agradáveis. E isso que ele fez, irmãos, que ele propôs para fazer em nós com este beneplácito, era para que nós pudéssemos estar diante dele eternamente. Então é plano de Deus que fez esta eleição ao ser humano. Ele não elegeu os animais irracionais. Elegeu o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. E dos eleitos, ele separou, predestinou, isso aqui é para essa finalidade. E nós estamos pertencendo, irmãos, a estes predestinados. Então recebemos predestinação dele, com a finalidade de sermos de louvor à sua graça, ou à glória à sua graça. Quer dizer que quem nos ver deverá perceber que nós fomos, além de predestinados, trazemos em nós agora alguma coisa que louve a beleza desta graça maravilhosa. É como, irmãos, um vaso, por exemplo, a pessoa compra um vaso de cerâmica, de material caro que tem, então está aqui o vaso, muito bonito, e põe lá no móvel. Mas depois, para embelezar este vaso, então vai lá a irmã e compra as flores, não é? E coloca aqui dentro e põe o vaso. Então, o que faz essas flores? É a glória para enaltecer este vaso que está ali. E nós fomos chamados, irmãos, para glorificar a Deus em nosso viver. E para que isso acontecesse, o que ele fez? Ele, então, em Jesus Cristo, nos tornou nele agradáveis a si. De que maneira? Tirou-nos, mudou o nosso ser, converteu-nos, pelo batismo fez a gente morrer para o mundo e nascer para Deus, nova criatura, e pegou do seu espírito e veio habitar em nós e deu uma outra natureza. Ficamos iguais a Cristo, natureza humana e divina. E agora então nós temos que enaltecer essa graça, dar louvor, e nosso louvor não é só glorificar a Deus, que também é, mas não é só isso. O louvor, irmãos, a glória e a graça do Filho de Deus está na nossa forma de ser, na nossa forma de viver perante Deus. Porque o louvor, irmãos, não aparece... Louvor é uma admiração que a gente tem por uma criança, por uma flor, um objeto bonito, não é? A gente fica admirado de ver que coisa linda isso aí. Isso aí, irmãos, não é somente das pessoas que não conhecem a Deus, de olhar para nós, não é só isso. Mas do próprio adversário de Deus,
que olhando para um moço de Deus, uma moça de Deus, ele haverá de confessar sim, que aquilo que esteve nele não está mais, agora está no moço e agora está na moça. As qualidades e as virtudes de Deus que glorificam esta obra magnífica que Ele fez em cada um de nós. E o Senhor, irmãos, Jesus, aqui foi Paulo que escreveu, mas o Senhor Jesus, falando já de uma outra maneira, mas sobre este mesmo assunto, Ele comparou isso aí, sabe como? Aos que foram predestinados e chamados, como um homem que encontrou um grande tesouro numa propriedade, num terreno que não era dele. E ele descobriu, ele não contou para ninguém o que ele foi. Ele foi lá e comprou aquele terreno. Comprou o terreno por quê? Porque tinha uma riqueza ali escondida, enterrada ali. Comprou e agora é dele, o terreno é meu. E o que está dentro dele, que é a riqueza, que me interessa. Porque eu não comprei o terreno porque eu gostei do terreno, eu gostei do que está lá no terreno. Glória ao nome do Senhor. Então o que ele faz, irmãos? Ele, para poder se enriquecer, ele tem que explorar aquilo, ele tem que buscar. Porque ele comprou a riqueza, mas veio no terreno. Ele não tem como tirar o terreno da riqueza, mas tem que tirar a riqueza do terreno. Os irmãos, vê o que fazem hoje as pessoas que buscam pedras preciosas, por exemplo, e o ouro, os garimpeiros. Eles lutam, trabalham um trabalho enorme, difícil, não mede sacrifício, arriscam a vida, perdem a saúde. Por quê? Porque o objetivo dele é encontrar a riqueza que está aqui, não sei aonde, mas está escondido por aqui. Então ele entra, ele vai buscar, ele cava, ele trabalha dia, só à noite põe lá uma lamparina, um lampião, qualquer coisa, porque ele quer encontrar a riqueza, que ele sabe que a qualquer momento ele vai encontrar. Nós agora, irmãos, nesta graça, estamos no terreno adquirido. Não temos ainda o domínio da posse desse terreno, mas temos o direito. Então já temos um documento, uma escritura, que é o direito de posse. Não é definitivo, porque podemos perder. E só perdemos se deixar de cumprir com a nossa obrigação de pagar. Não é assim, a pessoa compra um terreno, assina uma escritura de transferência, mas não é de domínio ainda, não é definitivo. Ele tem só direito de explorar aquele terreno. Então ele paga, ele deu a entrada, agora está pagando todo mês aquela prestação. Se ele deixar de pagar, passa um mês, 2, 3, geralmente depois de 3 prestações em atraso, ele começa a receber cobrança, e depois das cobranças pode haver uma execução, e ele pode perder o seu direito de posse. Então ele perde o terreno com tudo que tem. Se já tinha construído uma casa, perde a casa e perde tudo. Não é assim? Pois espiritualmente nós que fomos predestinados, também fizemos, irmãos, uma aquisição. Compramos um terreninho onde está escondido, na graça do Filho de Deus, as riquezas celestiais. Mas não é coisa que se acha assim na flor da terra, não. Tem que buscar, tem que cavar, porque está escondido. Tem que garimpar. Glória ao nome do Senhor. Que a mocidade fez, interessando-se por uma reunião, para ouvir conselhos e a palavra, é que eles estão querendo garimpar, eles estão querendo procurar, eles estão querendo encontrar as riquezas que estão neste terreno chamado graça do Filho de Deus. E são bem-aventurados. O apóstolo dizia a vocês, olha, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E também da parte do Senhor Jesus. Por quê? Porque vocês adquiriram esse terreno na graça, e agora vocês têm a riqueza, mas não podem viver na miséria não, hein? Porque vocês são muito ricos, vocês têm um poder muito grande, que está escondido aí na graça, que vocês adquiriram. Agora tem que buscar. E vocês fizeram bem de querer uma reunião. Bendito seja o Senhor. Quem sabe nesta reunião,
vocês aí longe ou perto onde estiverem, indo buscar e cavar pela comunhão, cavar pela pureza diante de Deus, pelo interesse, não encontre alguma coisa nesta tarde, 1º de maio de 2020, se tens no coração esse desejo de se enriquecer com as riquezas eternas da graça do Filho de Deus, cava, esforça-te. E cavar não é só na obediência, não. Obediência paga a prestação. Mas cavar é buscar, consagrar, orar, procurar estar em comunhão com Deus. Tu que estás em comunhão com o Senhor agora, vai cavando mais um pouquinho. Pode ser que nos minutos da tua comunhão você encontra não uma pepita de ouro, mas você encontra um dom que desça dos céus nesta data inesquecível na tua vida. Glória ao nome do nosso grande Deus. Então, queridos irmãos, foi isso que o apóstolo escreveu para os irmãos de Éfeso, descreveu para ele de que, olha que coisa importante, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ora, se é tornar a congregar, congregar é reunir. Se é tornar a reunir em Cristo, quando é que a gente torna? Quando tinha desistido, quando não estava mais lá. Por exemplo, mudamos para os Estados Unidos, agora tornei dos Estados Unidos, tornei para o Brasil outra vez. Tornar é repetir. O que está acontecendo? Novamente, Deus está repetindo, congregar em Cristo todas as coisas, pela dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós que estamos congregados, que não é só congregados hoje, congregação não é o templo físico, congregação é o ajuntamento. A congregação de Israel era o ajuntamento de povo. A congregação do povo de Deus agora é o ajuntamento, ainda que não fisicamente, mas na comunhão é a congregação hoje reunida em Cristo, para encontrar a dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude é a complementação. Completou, está completo. Não tem mais nada o que fazer. Então estamos no tempo da plenitude. Plenitude, olha aqui, irmãos. Plenitude faz isso aqui. O copo estava cheio, acabou a água. Tudo foi bebido. Foram umas gotinhas que caíram aqui. Mas tudo foi bebido. Plenamente absorvida a água que estava aqui dentro. E o que Deus quer fazer? Pegar as riquezas da sua plenitude e fazer isso. E despejar nos que estão congregados. Glória ao nome do nosso Deus. A vós, igreja, irmandade por este mundo afora, crianças, mocidades congregadas em Cristo. O Senhor faz isto aqui agora. Começa a virar e verter do céu na plenitude dos tempos. Haja na vossa vida o derramamento das virtudes de Deus. Jovem que chora, que derrama lágrima, porque quer servir e agradar a Deus, receba agora pela tua comunhão a virtude, o poder, a graça e a glória de Deus que há de se manifestar. Bendito seja Deus, irmãos, que está tornando a fazer isso outra vez. Ele fez em Adão, fez Adão igual a ele na sua formação. O Senhor fez imagem e semelhança, fez Adão para não morrer mais, não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha nada, não tinha maldade, estava no paraíso. No paraíso não devia ter morte, nem formiga que mordia, nem abelha que picava, não tinha cobra que picava, podia ter bicho, mas não que fizesse mal, senão não era paraíso. Bendito seja o Senhor. Perdeu, mas Deus resolveu tornar a congregar outra vez em Cristo. E o que Ele está fazendo agora é manifestar, irmãos, a plenitude, a complementação. É como, por exemplo, quando construir esse salão aqui, olha.
Estava pronto. Mas chegou aqui alguém e disse: bom, precisa complementar a obra. Olha, está faltando isso. Falta um microfone, as caixas acústicas, falta um relógio, falta 2 luminárias aqui, 2 refletores, falta isso, falta uma luz ali, falta uma luz ali. Até quando dá para não, vamos ver. Vamos ver, não. Já é tempo. Vamos fazer logo, porque precisamos abrir logo esse salão aqui. É o que o Senhor diz: já é tempo de manifestar a minha glória sobre a minha igreja. Ó igreja, reunida agora, o que aconteceu no mundo não tem outro objetivo senão tornar a congregar em Cristo agora. Esta reunião da mocidade não tinha outro objetivo senão tornar a congregar junto ao povo e à mocidade, na expectativa de virtude de Deus. É o que está, irmãos, na pregação se sente que passa. Glória ao nome do Senhor. Quando abre uma torneira, a torneira não sente, mas se fosse viva, primeiramente ela sentia que a água estava passando ali. Não é assim? Pois quem está pregando sente que a água está passando. Eu sinto nesta pregação que da plenitude de Deus, um pouco que está faltando, o Senhor está despejando. Glória ao nome do Senhor. Igreja, reunida agora em nome do Senhor Jesus, receba o que vem dos céus. Não é ouro, não é prata. Vai cavando um pouquinho mais, vai garimpando um pouquinho mais na tua comunhão. Santo é o nosso grande Deus. Pois é tempo do Senhor dispensar as riquezas dos céus, irmãos. É claro que nós estamos sofrendo e padecendo as agruras desse tempo presente. Mas Paulo também até escreveu que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar, irmãos. O sacrifício que o homem garimpeiro faz quando ele encontra uma riqueza grande, quando ele abraça aquilo, fala: valeu, hein? Trabalhei essa noite, estou machucado, cansado, com fome, mas olha o que eu conseguia, está aqui. Com isso aqui eu vou viver para sempre. Aqui está a minha riqueza. Ah, queridos irmãos, é pena que pela fragilidade humana que está em nós não conseguimos sentir o terreno onde nós estamos. Em que graça? Os irmãos querem ver como é que nós somos pobres? Nós estamos na graça do Senhor Jesus. Todo mundo sabe. Ou melhor, todos que pela fé creram no Senhor Jesus sabem que estão na graça. Mas não considera a riqueza que tem, não. Porque se considerasse, irmãos, nós seríamos muito mais fiéis. Os irmãos sabem que os apóstolos, quando eles conseguiram, pelos dias que eles tinham visto o Senhor por ali, as maravilhas que viram, a glória que eles viram, o derramamento do Espírito Santo, irmãos, o negócio na vida deles mudou. Paulo e João, me parece, indo ao templo, os dois na comunhão, caminhando ali naquelas ruazinhas apertadas ali, vamos no templo. E os dois indo, de repente chegaram na porta um paralítico lá caído, ele disse: dá uma esmola para mim, pelo amor de Deus. Dinheiro não tinham nada, e nem estavam preocupados com dinheiro. Pedro falou: olha, que dinheiro nós não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O paralítico levantou e saiu pulando, não saiu andando. Será que esse poder acabou? Teve lugar, irmãos, o apóstolo não podia ir, falou: leva esse lenço aqui, leva lá, pela fé e simplicidade. Levaram lá e a obra apareceu. Pedro estava em Jope, e em outro lugar ali perto, morreu a irmã Talita, parece, uma irmã lá, que era uma cara serva de Deus, morreu, e fizeram de tudo, e ela estava morta. Mas o apóstolo, o irmão Pedro, está daqui a uns dias aí, umas horas, não sei, está longe daqui. Mas dá para chamar ele, vamos chamar ele. E foram correndo, até que ele veio, chegou lá, irmão. A irmã estava morta. Ele entrou, orou e ordenou, a irmã levantou, voltou à vida.
Os irmãos acham que esse poder acabou? Por que esse poder não manifesta? Com tanta riqueza que temos. É porque às vezes a gente não quer cavar, irmãos. Quer que a riqueza suba aí do fundo da terra e venha na nossa mão. Mas tem que buscar. Agora mesmo, os irmãos pensam que são todos que estão ouvindo estão na comunhão? Não, muita gente está ouvindo, que interessante, hein? Que coisa. Mas tem gente que está ali esfregando, meu Deus, me ajuda. Senhor, eu preciso hoje, Senhor, de um milagre da tua parte. Eu preciso que a tua glória me tome. Receba então, irmão. Receba, moço. Receba, moça. Receba, irmã. A glória que estás esperando. Está clamando ao Senhor? Pois o Senhor, como já disse pela palavra, Paulo agradecia e bendizia a Deus pelas riquezas que ele tinha abençoado. A bênção de Deus ainda não parou, irmãos. Ó igreja abençoada, ó mocidade abençoada por Deus, irmandade que agora está diante de Deus, recebamos agora esta bênção que desce do céu. Não é riqueza da terra não, irmãos. Temos aquele hino que a gente diz: as riquezas da terra não te peço, Senhor, pois o ouro e a prata têm pequeno valor. Mas que riqueza queremos? Os irmãos que estão aqui agora se consideram pobres? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Considerem-se pobres. Mas agora, entre um pouquinho mais na comunhão. Afunda um pouquinho mais aí, você vai encontrar alguma... Não saia daqui sem ser enriquecido pelo Senhor. É vós que estáis por aí, por este mundo afora, não saia do vosso lugar sem que uma bênção vinda dos céus, na dispensação dos últimos tempos, não seja derramada na tua vida. Se tem cântico, canta. Se tem vontade de glorificar a Deus, glorifica. Se tem vontade de ser fiel, ser fiel até a morte. Santo é o Senhor, e Ele te dará a coroa da vida eterna. Deus seja louvado.